A paz do Senhor, boa noite. Eu me chamo Hermes Silva, sou pastor no Ministério Internacional Nova Jerusalém, em Nilópolis, Rio de Janeiro. Eu gostaria de discorrer com os irmãos acerca de alguns assuntos muito importantes. Eu vou estar abrindo aqui a Bíblia online. E vamos discorrer sobre uma passagem muito interessante da Palavra de Deus. Enquanto eu vou procurando aqui, eu quero te convidar a fazer parte desse canal. Você que ainda não é inscrito, você que não é inscrita, você que não deixou ainda o seu joinha, o seu like, mas que você possa deixar para ajudar o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo, um conteúdo que te agrada, e assim entregar esse conteúdo para mais pessoas. Amém? O livro é um livro do profeta Jonas. Lembra do profeta que o pessoal diz que foi engolido pela baleia? A Bíblia diz que é um grande peixe, não que seja uma baleia, mas muitos dizem que foi pela baleia. Jonas capítulo 4. Nós vemos Jonas, depois do processo de ter sido engolido pelo grande peixe, foi a Nínive, pregou, o povo se converteu, o povo voltou para a presença de Deus, abandonou seus deuses, desde o rei até o menos expressivo da cidade, o mais inferior da cidade. E depois disso tudo, que todos se converteram, o Senhor, ele mudou. O mal que ia fazer sobre Nínive, ele se arrependeu daquele mal. E aí ele não levou a calamidade para a cidade de Nínive, porque o povo se converteu do mal que fazia, se afastou dos deuses, se afastou de toda a iniquidade, de todos os pecados, e passou a viver uma vida para o Deus de Israel, o Deus que fez o mar e a terra seca. E o capítulo 4 de Jonas começa assim: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E continua: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis. Quer dizer, a pessoa desobedece e ainda quer ter razão. Pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Quer dizer, Deus é compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e Jonas está reclamando. Verso 3: Peço-te, pois, ó Senhor,
Tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Porque Deus foi bom com um povo que se converteu, ele prefere morrer. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires? Verso 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que iria acontecer à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Deus vê que Jonas está irado. Deus vê que o coração de Jonas preferia que o povo realmente fosse destruído. Jonas sai da cidade. Depois que ele sai da cidade, ele faz uma cabana. Deus faz nascer uma aboboreira. Essa aboboreira tampa a cabana, preenche a parte de cima da cabana, trazendo sombra para dar um conforto para Jonas. E ele fica alegre por extremo por causa daquilo. Segue o texto. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. Caramba, eu estou lembrando de algumas pessoas. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, Jonas, um profeta de Deus, um homem que tinha sido comissionado a esse exercício profético, a ser um homem de Deus que ouve a voz do Senhor e leva aquilo que Deus está falando para o povo. Mas qual é o motivo de haver um profeta? É somente levar a mensagem? Não. É trazer despertamento ao povo para que haja conversão. Hoje, esse ofício profético não existe mais. Ele se encerrou em João Batista. Porém, temos nós, homens e mulheres de Deus, que são levantados para levar a palavra de Deus para que haja conversão. Da mesma forma, Jonas se preocupou muito mais com uma planta do que com um povo. E na realidade, se nós formos parar para pensar, acontece assim conosco. Nós não temos mais amor a um animal, a uma planta, plantação,
do que muitas das vezes a, as pessoas, o nosso coração às vezes ele não se fecha para pessoas e se abre para animar. Não estou dizendo que não seja bom, não seja produtivo, não seja maravilhoso que nós amemos os animais, as plantas, cuidar dos animais, cuidar das plantas. Isso é maravilhoso. Mas quando nós deixamos de amar as pessoas, quando o nosso amor ele fica baixo, fica pequeno para as pessoas e muito grande para as coisas ou para os animais, para as plantas, não parece que tem algo errado aí? Quantas das vezes você e eu estamos presos em um suposto amor? Quantas das vezes você e eu estamos achando que vivemos o Evangelho, mas toda a chance que nós temos de bater em um irmão, nós batemos? Se o nosso amor, se a nossa prática, se a nossa vida não exceder a vida dos fariseus, dos sacerdotes, daqueles que colocam a sua vida dizendo que são servos de Deus, que diferença nós estamos fazendo na terra? Quando eu e você nos colocamos distante do propósito de Deus, olha, o que adianta estar dentro da igreja? E eu não estou falando que não é para estar, mas o que adianta estar dentro da igreja, de mãozinha levantada, aleluia, glória a Deus, e o nosso coração ainda estar sujo? Nós estarmos o tempo todo maquinando mal, pensando como vamos derrubar o próximo, como que eu vou fazer para executar mal contra uma pessoa, porque essa pessoa alcançou o meu tamanho, porque essa pessoa tem resultados maiores do que os meus. Porque é muito fácil falar, eu não tenho por que ter inveja de fulano e de ciclano. Só que na prática, nós vivemos igual Jonas, que ama a planta, que se preocupou com a planta, que ficou querendo morrer porque a planta morreu e pegou sol na cabeça dele. Que amor é esse? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, que não supera, não é maior do que os fariseus, os saduceus? Queridos, a palavra de hoje, para a minha e para a tua vida, é: vivamos o amor conforme o Evangelho nos manda viver, sem interferências, sem mudanças. A gente não precisa enfeitar, o Evangelho não precisa de enfeite. O Evangelho ele não precisa que eu e você fiquemos criando subterfúgios. Eu e você somente precisamos viver aquilo que está na palavra. Não como Jonas, que em seu começo não quis ir para Nínive, porque ele sabia que Deus ia se arrepender do mal se as pessoas se convertessem. E ele sabia que quando levasse a palavra de Deus, o despertamento de Deus, as pessoas iam se converter, elas iam mudar, elas seriam transformadas. E foi uma transformação tão grande que do rei para baixo todos se converteram. E você? Até quando você vai cultivar esse ódio? Até quando você vai cultivar esse sentimento que te trava, que
faz você se sentir mal, mas você não dá o braço a torcer para largar para lá. Se você sente que tem algo contra o teu irmão, o Espírito Santo hoje vai tocar no teu coração e você vai liberar esse perdão. Se tiver que pedir perdão para a pessoa, vai lá, pede perdão, faz a sua parte diante de Deus, porque não vale a pena ter uma vida eterna de sofrimento porque você não quis liberar perdão. Não vale a pena perder a sua salvação por conta de um desentendimento. Não vale a pena. Querido, abre o teu coração nessa noite. Ora junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego cada vida, Senhor, que vai assistir a esse vídeo. E eu te peço, meu Deus, que haja transformação, que haja, Senhor, o manifestar do teu Espírito Santo e que essas almas, meu Pai, venham se converter de fato e de verdade a Ti. Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, trabalha nos corações, trabalha na mente, Senhor. Dá a eles, meu Pai, a real visão do Teu propósito sobre cada vida e salva, meu Pai, em nome de Jesus. Visita as suas famílias, Senhor. Derrama, meu Pai, da tua unção. Meu Pai, que haja cura, que haja libertação e transformação de vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, essa foi uma palavra rápida para o meu e para o seu coração. Que Deus ele possa falar mais ainda contigo e que todas as amarras que tem te atrapalhado de estar na presença de Deus como Deus quer, elas possam ser desatadas hoje. Eu fico por aqui. Eu sou o pastor Hermisson, do Ministério Internacional Nova Jerusalém, em Nilópolis, no Rio de Janeiro, e que Deus possa abençoar a sua vida. Deixe seu like, compartilha com alguém que precisa dessa palavra, que você possa ser abençoado por Deus, em o nome do Senhor Jesus. Se inscreva. Muito obrigado a cada um que assistiu e que vai assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.